compreensão da realidade não tem limites. Não cedam a nenhum tipo de ilusão ou desejo durante as diferentes etapas. Persevere na meta e na jornada. Nunca parem a prática da autodisciplina. Tenham somente um objetivo, uma atitude psicológica e lutem para o alcançar. Isso lhes dará todos os bons frutos e lhes trará bênçãos e a bem-aventurança. Se você agir em harmonia com a divina lei, sua vida tornar-se-á uma luz guardiã dos outros. Sri Satya Sai Baba. Om Sai Ram convida a todos a entoar o Pranavam 3 vezes. Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Entrego esse nosso encontro aos pés de lótus do nosso querido Bhagavan Sri Satya Sai Baba e que tudo aqui transcorra de acordo com a sua vontade. Om Sai Ram a todos, boa noite. É uma alegria que estamos iniciando uma nova jornada de conhecimento espiritual hoje e com um tema tão especial e tão querido para todos nós, que é a unidade das religiões, o Sarva Dharma. Hoje temos um convidado muito especial e eu gostaria de dar umas boas-vindas e dizer que eu estou muito feliz com a sua presença. Palmeirim, Om Sai Ram. Om Sai Ram. Muito obrigado pelo convite, espero que todos estejam bem, com as graças de Swami. Quero entregar minhas palavras a Deus, pedir a Swami que abençoe esse nosso pequeno satsang e nos dê a capacidade de compreender sua divina mensagem. A divina mensagem de Swami é sagrada, é muito grande, é muito rica. E Swami nos deu uma mensagem através do Sarva Dharma. Uma mensagem muito rica, muito boa, divina, através do Sarva Dharma. Então, Sarva Dharma, a primeira coisa que a gente pensa assim, é sobre tolerância das religiões, né? Mas o próprio nome, Sarva Dharma, significa todas as religiões. Isso é um ponto importante, porque todas as religiões significa todas. Então, embora Swami tenha feito aquele emblema, vamos dizer assim, aquele símbolo com os símbolos de 5 religiões, o próprio nome que ele deu, que foi Sarva Dharma, significa que aquele emblema está representando todas as religiões, né? Embora ele tenha colocado ali somente 5 símbolos de religiões grandes, importantes, não é? Mas essa primeira ideia que a gente tem assim, né, do Sarva Dharma, de que é a tolerância religiosa, é apenas uma ideia muito, muito elementar do que Sai Baba, na minha opinião, quis transmitir através do Sarva Dharma. Sai Baba fez esse símbolo com as próprias mãos, né? Isso, para mim, já é muito significativo, muito. Porque não foi um homem comum que fez um símbolo, né? Não teria nada demais. O homem comum fazia um símbolo e poderia ser muito significativo e muito bom. Mas quando é Deus ou a divindade que faz um símbolo, isso tem um significado muito grande, né? Tudo que Deus faz é sagrado. E se ele fez esse Sarva Dharma com as próprias mãos e quis que esse emblema fosse usado pela organização, como emblema da organização, depois a gente sabe que houve uma mudança para os valores humanos, mas o símbolo ainda é usado pela organização, né? De qualquer forma, na origem, quando ele fez, Kasturi estava presente e viu, né, que ele desenhou aquilo e ele entregou nas mãos de Kasturi aquele desenho que ele fez com as próprias mãos, num pedaço de papel. Alguns dizem que foi no envelope de carta, não sei se isso procede, essa informação,
mas foi num papel, num pedaço de papel que ele fez o Sarvadharma com as próprias mãos, não é? Entregou a Kasturi, e no centro, quer dizer, o Sarvadharma é aquele círculo, no centro do qual tem ali a flor de lótus com 5 pétalas, e cada pétala com um símbolo de uma religião, né, de 5 religiões, em cada pétala ali. No centro havia quando o Sai Baba fez o desenho original, ele fez a cabeça dele virada para trás, não a frente dele, mas fez com a cabeça virada para trás. Isso está relatado na biografia de Satya Sai Baba, né, escrita por Kasturi. Então ele fez esse desenho com a cabeça dele virada para trás. Você via só a cabeleira dele. E Kasturi olhou aquilo e perguntou: mas Swami, por quê? Por que o seu rosto está virado para trás e não para frente? E aí Sai Baba disse a ele: para que você não pegue isso e guarde. Né? Porque a nossa tendência é: poxa, Swami me deu uma imagem dele mesmo, eu vou guardar na gaveta e vou trancar aquilo ali com muito cuidado. Então, para que você não coloque num cofre e guarde essa imagem, então eu fiz de costas. Mas aquela imagem dele de trás foi substituída por uma luz, não é? E então essa daí foi a origem do Sarvadharma. Quer dizer, a primeira coisa assim muito significativa para nós devotos é que foi feita pela mão de Swami, não é? E ali, pelo próprio nome Sarvadharma, isso significa que aquele emblema ele fez. E olha, se foi ele que fez, é perfeito. Não tem nada a acrescentar, nem nada a tirar. Foi Deus que fez. É perfeito, não é? Ele fez aquele emblema ali e deu um significado para cada um daqueles símbolos, com frases, que daqui a pouco eu vou ler aqui, as frases que ele falou para Kasturi naquele momento. Ele disse: esse será o símbolo da organização. E aí ele falou sobre o significado de cada um daqueles símbolos. Veja, o Sarvadharma é um emblema que fala das religiões, que mostra os símbolos das religiões, e a primeira ideia é, bom, a unidade das religiões, a harmonia entre as religiões, sim. Mas veja que quando o Sai Baba deu isso, ele não falou Jesus Cristo fez isso, aquilo outro, Buda fez isso, não. Ele falou frases específicas a respeito de princípios espirituais, que Sai Baba, na verdade, na minha opinião, quer que a gente preste atenção. Ao olhar para cada um daqueles símbolos, que isso evoque em nós essas ideias que ele falou nessas frases, que a gente vai falar e vai valorizar um pouco as palavras dele, né? A gente encerrava aqui falando: Sai Baba falou isso, e acabou. Não, a gente vai dar uma valorizada usando a própria mensagem de Sai Baba sobre cada uma dessas coisas que ele disse. O que significa tudo isso, né? Então, assim, primeira coisa, claro, esse símbolo é para falar de tolerância. Não vou aprofundar muito esse assunto de tolerância religiosa, porque nós aqui, todos os devotos, já sabemos que Sai Baba prega isso, né? Mas é bom a gente entender umas coisas. Essa tolerância religiosa significa que você respeita as religiões, não é? Mas não é respeitar as religiões assim, eu respeito a sua religião, respeito a sua opinião, não é isso. Respeite o fato de que existem religiões no mundo. Respeite esse fato. Isso é muito significativo. As religiões são importantes no mundo. Elas são necessárias. Nenhuma delas é melhor que a outra, nem mesmo o hinduísmo. É claro que os Vedas vieram primeiro, vieram com a criação, né? E Veda significa conhecimento. Isso está na base de todas as religiões, não é? Mas, independente de ter sido a base das outras religiões, segundo o próprio Sai Baba, o hinduísmo não é superior a nenhuma outra religião. Isso é muito importante, não é? Todas as religiões têm o seu valor, todas as religiões têm a sua importância, todas elas, sem exceção, são necessárias à humanidade. Cada uma delas cumpre um papel para que a humanidade tenha paz. Cada uma delas cumpre um papel muito bom, né? Para que haja paz no universo, para que o mundo seja bom, para que se estabeleça aqui ordem, harmonia, amor, todas elas. E não existe exceção. Você não pode acreditar que a sua religião é melhor do que o outro. Isso é um erro, que a sua religião é melhor que a do outro, que a sua religião tem mais técnicas, tem mais conhecimento, é muito mais científica, tem muito mais santos, por exemplo. Isso tudo é ilusão. Isso tudo é uma besteira, porque todas elas vieram de Deus.
Isso são as palavras de Sai Baba, não é? Embora Sai Baba tenha colocado 5 símbolos de 5 grandes religiões, existem outras religiões. E como eu falei, como o nome é Sarva, Dharma, são todas as religiões que estão representadas ali, apesar de ter 5. Depois, eu até esqueci de falar isso, depois foi colocado o símbolo do... aquela estrela de Davi, não é, para representar o judaísmo, não é? Porque os devotos pediram, ou seja, Sai Baba fez um símbolo perfeito, porque foi Deus que fez. Mas os devotos pediram, então ele, como é todo misericordioso, tá bom, coloca mais um símbolo. Sai Baba atende. Eu me lembro de uma história de um devoto que... Sai Baba escolheu 5 devotos para viver no Himalaia isolado. 5 devotos para viver no Himalaia isolado. Inclusive, houve um livretozinho falando só sobre isso na época, né? E um devoto que achou que deveria ter sido escolhido, né? Foi Sai Baba que escolheu os 5. Olha, 5 de novo, né? 5 é um número sagrado, né? Evidentemente. Todos os números são sagrados e têm um significado espiritual. Mas 5 é muito importante. Até meus dedos têm... Minha mão tem 5 dedos. Mas, enfim, Sai Baba escolheu 5. E um devoto ficou muito, assim, descontente com isso, porque ele achou que deveria ser escolhido e foi pedir a Sai Baba para que ele fosse também fazer parte desse grupo, né? A maioria aqui deve estar lembrando dessa história. E Sai Baba disse assim, não, você não pode ir. Eu escolhi quem tem que ir. São esses 5 aqui. Você não pode. Mas ele pediu tanto, mas pediu tanto, é aquela coisa da oração que a gente fala às vezes, né? Quando você pede muito, né? E seu pedido é sincero, e seu coração é puro, Deus ouve e atende. Então, Sai Baba atendeu ao pedido do devoto e deixou ele ir, quando não era para ir. Não era para ir, né? Mas deixou ir. Mas o devoto não suportou e voltou. Ele voltou e não aguentou. Os outros 5 ficaram lá. Mas é isso, Sai Baba é todo misericordioso, mesmo sabendo que às vezes não é o ideal, ele concede, né, a graça. E deu essa graça. Então, o Sarvadharma ali são esses 5 símbolos aí, cada símbolo tem um significado. É importante que a gente entenda uma coisa. Tem três coisas implícitas, 3 ideias implícitas no Sarvadharma, né? Que eu gostaria de dividir com vocês, que não são faladas, mas eu acho importante que a gente pense sobre elas. Primeiro, Sai Baba não escreveu palavras, ele desenhou símbolos. Isso é uma coisa significativa. Isso, na verdade, na minha opinião, é muito significativo. Sai Baba não escreveu amor. A gente depois escreveu, tudo bem, para mim é aquela história novamente. Quer escrever amor, verdade, não violência? Pode escrever. Mas ele, originalmente, fez um símbolo com as próprias mãos, colocou apenas 5 para representar todas, deu o nome de Sarvadharma, e deu um significado para cada um, porque ele quer que a gente, ao ver aquele símbolo, não aquela palavra, mas aquele símbolo, que aquele símbolo evoque em nós aquela ideia que ele quis transmitir, não é? Então, Sai Baba fez isso, deu ao Sarvadharma dessa maneira e foi através de símbolo. Isso é muito importante. Porque nós aqui ocidentais, nós temos uma dificuldade muito grande com símbolo e com imagem. Faz parte da nossa cultura, né? As religiões normalmente são assim um pouco secas, com pouca imagem, né? Algumas religiões até condenam o uso de imagens, porque isso é uma coisa da nossa tradição. Às vezes você interpreta mal uma passagem de uma escritura, ou às vezes você, por conta da própria cultura, né, onde você vive, você não dá certa importância a certas coisas. Mas Sai Baba já falou muito sobre a importância dos símbolos, não é? Sai Baba não cansa de falar sobre símbolos e seus significados. Em um discurso, uma vez, Swami disse, como eu fico muito atento a isso, porque eu gosto disso, eu me lembro dele ter dito uma vez que é muito importante que os professores, né, ensinem aos alunos usando símbolos, usando imagens, né? Vocês sabem que símbolos já foram estudados por psicólogos. Jung tem um livro sobre isso, não é verdade? Então, a importância do símbolo, o que aquilo significa, o que aquele símbolo estando no inconsciente coletivo e no seu subconsciente faz um efeito na sua vida. Então, se você... Veja que
se você olha para uma imagem de Ganesha, por exemplo, é riquíssimo em símbolos, de qualquer deidade, na verdade. Então, tem o bolinho que tem significado, tem o dente que está quebrado, o outro está inteiro, tudo isso tem significado. Tem uma cabeça de elefante que significa conhecimento, tudo isso é simbólico. Essa imagem não tem palavras escritas ali, é simplesmente uma imagem, para que tudo aquilo ali, se você entender o significado, e se você olhar para aquela imagem, sabendo o significado, aquilo faz um efeito inconsciente em você, bom e benéfico, claro, se for uma coisa espiritual, que é o caso do Sarvadharma. Então, Sai Baba quis dar esse símbolo usando símbolos, não é? E não palavras. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu lembro que o Swami Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna, não é? Ramakrishna é muito elogiado por Sai Baba e Vivekananda também. Eu digo isso, que Sai Baba elogia, porque Sai Baba é uma autoridade para nós, então se ele elogia, não é? Vivekananda realmente era iluminado. Certa vez, Sai Baba perguntou para um devoto assim: fale o nome de alguns homens que você acredita que são iluminados. Aí ele disse: fulano, fulano, fulano. Sai Baba disse assim: um deles é iluminado. E um deles. A gente às vezes pensa que é e não é. Mas Vivekananda, sim. Ele disse o seguinte: há poucas religiões no mundo. Sai Baba disse que são 11, né? Isso é uma informação de um dos discursos dele, de um curso de verão, que ele disse que existem 11 religiões no mundo atualmente. 11 religiões é pouco. Quem disse que é pouco foi Swami Vivekananda, né? Não sou eu que estou dizendo, é um sábio iluminado. Ele disse, há poucas religiões no mundo, deveria haver muito mais. Isso é uma informação importante. E deveria haver muito mais religiões no mundo. Por quê? Normalmente a gente pensa que para que tanta religião? Ou para que várias religiões? Né? Por que não existe uma só? Não tem aquela música Imagine? No religions too. Não diz isso, nenhuma religião. Imagine se não tivesse nenhuma religião. Isso é algo que está completamente fora dos planos de Deus. Completamente fora dos planos de Deus. Isso é uma segunda ideia implícita no Sarvadharma. Swami mostrou que existem religiões diferentes. Essas religiões não são iguais, elas são diferentes para diferentes pessoas. Essas religiões precisam existir, precisam coexistir. Nós temos que respeitar essas religiões. E a diversidade de religiões é algo importante na criação. Aliás, a diversidade é algo necessário e inevitável. Tem Esse é um segundo ponto que eu estou falando. Eu falei sobre a importância dos símbolos, né? Sai Baba não fala sobre coco, por exemplo, que o coco simboliza a polpa branca é o Atma, a casca é o corpo, e a água que está ali dentro são os desejos. Quando a água do coco sai, a polpa se desprende da casca. Então, quando os desejos saem de nós, o Atma se desprende. Você perde aquela ideia de que você é o corpo. Você se desprende do corpo. Esse é o significado simbólico do corpo. Então, é tão bom quando nós recebemos uma instrução dessa sobre o significado espiritual belo, profundo, poético, espiritual, de algo que para você não significava absolutamente nada, você não fez associação nenhuma de corpo com coisa espiritual, mas tem um significado espiritual. Aliás, tudo na natureza tem um significado espiritual. Como nós não estamos acostumados a fazer esse exercício de trabalhar imagem, símbolos, signos, não é? Não estamos acostumados na nossa cultura, isso é diferente no hinduísmo, né? Ou diferente lá na Índia. Mas aqui nós não estamos, então a gente não liga para isso. Mas tudo tem um significado. O ratinho do Ganesha tem um significado. Eu nunca mais olhei para um rato da mesma maneira que eu olhava antes de conhecer o significado do rato. Então, eu passei uma certa vez na rua com um rato caminhando ao meu lado, parecia que estava me seguindo, mas acho que não. Mas estava caminhando. Eu achei aquilo lindo. No passado, eu acharia aquilo horroroso, talvez até quisesse matar, né? Mas depois que soube do significado, que representa nossos sentidos, que Ganesha está domando os sentidos, então eu olho para o rato e lembro que eu devo domar meus sentidos. Eu olho para o corpo e lembro, devo reduzir meus desejos. Então veja que perceber a simbologia nas coisas é importante.
Imagine que você tem esse hábito e é capaz de ver simbologia em tudo. Cada coisa que você olha, você vê um significado espiritual. Isso não é uma coisa boa? A espiritualidade está o tempo todo na sua mente, porque cada coisa que você olha, você vê um significado espiritual. Não é? Nós não fazemos esse trabalho. Então, foi isso que Sai Baba uma vez disse. Trabalhe simbologia com seus alunos. É importante isso. Por isso, na minha opinião, ele colocou símbolos e não palavras. Né? Para que você entenda o significado daquilo, ele deu o significado. Ele ainda mastigou. Ele falou assim, ó, se vira aí e vê o que você acha que significa. Não, ele falou assim, olha, para o Om, você deve pensar isso. Quando olhar para a roda do budismo, pense nisso, lembre-se disso. Foi falando de cada um, a gente vai falar de cada um e dar uma valorizada. Então, isso é uma coisa importante. A outra coisa é que a diversidade, como eu estava dizendo, é fundamental. Olha só um pensamento de Sai Baba, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Sai Baba falando sobre a diversidade. Todos vocês já conhecem esse pensamento aqui, mas eu quero chamar a atenção. Deixem que existam diferentes religiões. Deixe as religiões existirem. Vivekananda disse que tem poucas. Por favor, que haja mais religiões. Então, o Swami está dizendo isso. Deixem que as diferentes, as religiões não são iguais, nem devem ser. É para ser diferente mesmo. Deixem que existam diferentes religiões. Deixem que floresçam, que haja mais. Essa Baba que está dizendo isso. Deixe que elas floresçam. Deixem que a glória divina seja louvada em todos os idiomas do mundo. Olha que ele falou de idioma também, né? Não é para que a gente tenha um idioma só. A gente pensa assim, mas isso aqui é a Torre de Babel, tem tantos idiomas. Não era bom, não seria melhor se tivesse um só? Não! A diversidade é a vontade de Deus. Não tente criar um único idioma. Isso não é bom. Não tente criar uma única religião. Isso não é bom. Não tente criar uma única casta, acabe com as outras, porque deve ser uma casta só, porque todos são iguais. Isso não é bom. Isso não é a vontade de Deus. Não foi assim que Deus criou o mundo, nem é assim que funciona. Né? Deus, Sai Baba disse assim, a criação é sankalpa de Deus, é o desejo, é o pensamento, é a vontade dele. Ele pensou, eu sou um, mas que haja multiplicidade, que haja as diferenças, que tudo seja variações aqui, junto com beleza, né? O mundo é belo. Mas então, a diversidade, a multiplicidade é parte da natureza, é a vontade de Deus e ninguém deve lutar contra isso. Simplesmente aceite, aprecie e saiba que tudo isso é necessário. As diferentes castas são necessárias, né? Os diferentes idiomas são necessários. As diferentes religiões são necessárias, são importantes, fazem parte do plano divino. E aí Sai Baba continua no pensamento, respeitem as diferenças entre religiões e reconheçam-nas como válidas. Não pense que só a sua é válida. Todas são válidas. Sempre que essas diferenças não tratem de extinguir a chama da irmandade do homem e da paternidade de Deus. É um pensamento lindo. Mas Sai Baba não está falando aqui de deixe que floresçam. Não pense que seria melhor se tivesse uma, não. Essa diversidade é importante. Isso está implícito no Sarvadharma. Sai Baba colocou 5 religiões, usou a palavra sarva para dizer todas, e está dizendo para nós que todas são necessárias e importantes. A sua não é melhor, e não pense isso. Não é? Isso é uma coisa muito importante. Um terceiro ponto, assim, que também está implícito no Sarvadharma, falei do símbolo, falei aqui da diversidade, que está implícito ali. Você não ouse querer fazer com que as coisas se unir tudo. Vou ler um pensamento. Se vocês me permitem aqui, desse livrinho, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, que eu amo esse livro aqui, O Fluir da Divina Graça de Satyasai Vahini, em que ele fala no capítulo 15 o seguinte, olha só, ouçam bem, ninguém pode imaginar um mundo em que diferenças não existam. Ninguém pode imaginar isso. Está na página 128. As diferenças nascem dos impulsos internos da inteligência e do efeito cumulativo dos impactos. A vida de cada ser humano é a expressão externa dessa inteligência e desse efeito. Depois ele diz aqui, ainda nessa mesma página, portanto, jamais, olha o que ele fala, jamais a humanidade ficará livre
das diferenças. Diferentes religiões, diferentes castas, diferentes idiomas. A igualdade, ele diz, a igualdade universal. Olha só, isso aqui é muito importante, né? Porque sempre houve um movimento no mundo de fazer com que tudo fosse uma coisa só, que é Imagine All the People, aquela música linda, eu amo essa música, tá? Eu adoro ouvir essa música. Mas ele diz, no religion to... Essa é uma ideia que surge na cabeça das pessoas. Para que tanta religião? Eu já ouvi um professor, colega meu, dizer assim, essas religiões são responsáveis por todas essas atrocidades e guerras do mundo. São as religiões, por isso eu sou agnóstico. Por causa das religiões. São elas que causam as guerras. Ele é um professor de história. E ele vê essas coisas acontecendo, né, em nome da religião, não é? Entre aspas, e ele conclui que a religião não é boa, né? E que era melhor que não houvesse religião, ou que houvesse uma religião assim diferente, uma religião que fosse universal, global e que não envolvesse imagens, mas apenas ideias. Isso é uma coisa que até hoje há pessoas que lutam por isso, né? Mas Sababa diz assim, a igualdade, Sababa está falando de igualdade, a igualdade universal é uma aspiração impossível. O desejo de estabelecer essa igualdade na Terra é uma fantasia, uma busca por flores no céu. E, finalmente, nesse capítulo também, no final, ele diz assim, devemos aceitar que, para o mundo evoluir, são requisitos essenciais. Para o mundo evoluir, são requisitos essenciais, senão o mundo não evolui. Níveis de consciências diferentes, estágios de existência, as distinções entre elevado e baixo, o sagrado e o não sagrado, tudo isso, o religioso e o não religioso. Não é? Então, ele está dizendo que para o mundo evoluir, esses requisitos são essenciais, foi a palavra que ele usou aqui. O religioso e o não religioso são essenciais. Eles são também inevitáveis, são projetados pela vontade divina. Então, gente, conclusão, essa terceira ideia, que está implícita aí no Sarvadharma, é que a multiplicidade é o desejo de Deus, que haja inúmeras religiões, não é? Essa é uma coisa muito importante. E aí, sim, só há uma religião, não é? Uma outra ideia seria você perceber, porque Sai Baba diz assim, só há uma religião, a religião do amor. Não é? Ele fala aí, só uma casta, a casta da humanidade. Aí você pode ser induzido, por isso que eu falei primeiro da multiplicidade que ele diz, tá? Que tem que ter. Você pode ser induzido a falar assim, poxa, só uma religião, religião do amor. Quando o Sai Baba fala isso, ele não está querendo dizer que deveria haver uma única religião ou que todas as religiões são iguais. Elas não são iguais. Tá? Uma vez eu vi um comentário na internet a respeito do Sarvadharma, dizendo como isso era uma coisa ruim e errada, porque as religiões não podem ser iguais. Mas Sai Baba nunca disse que as religiões são iguais. Né? Nunca ele disse que as religiões são iguais. As religiões são diferentes. Elas têm que ser diferentes. As diferenças têm que existir. Essa é a vontade de Deus. É preciso que assim seja, porque existem diferentes níveis de consciência. Existem diferentes níveis de atributos dentro das pessoas. Né? Uma pessoa é mais calma, outra é mais agitada, outra é um pouco mais tamásica. Enfim, dependendo do seu karma, dependendo das suas tendências, das impressões que você tem em você, você precisa de situações diferentes. Então, essas diferenças são importantes. As religiões não têm que ser iguais, elas têm que ser diferentes. Uma religião, inclusive, pode falar algo que é, assim, o extremo oposto do que a outra fala. Mesmo assim, as duas vêm de Deus. Isso são palavras de Sai Baba. Por exemplo, a respeito do islamismo, Sai Baba fala como os... Vou ver se eu encontro isso aqui nesse próprio livro. Rapidinho. Tem uma passagem que Sai Baba fala aqui assim, ó. O Sanatana Dharma, encontrei aqui, o Sanatana Dharma teve que enfrentar uma ferrenha oposição do Islã por séculos. Isto está no capítulo 5, tá? Do Satya Sai Vahini. Ele começa o capítulo 5 com essa frase. O Sanatana Dharma, a religião eterna, né?
dada pelos Vedas, ali no hinduísmo, teve que enfrentar uma ferrenha oposição do Islã por séculos. Gente, não foi por um ano, não, foi por séculos. Isso é uma coisa histórica, Sai Baba está falando. A sujeição política às dinastias muçulmanas aumentou ainda mais os problemas. O grito de Allahu Akbar ascendeu aos céus e desafiou a própria existência da cultura bharatia indiana, cultivada há séculos por profetas, pelos rishis, pelos sábios. Nenhuma outra nação, sabe o que está falando? Nenhuma outra nação sofreu tanto medo e tão profundamente esse medo como a Índia. Por causa disso, por causa dessa briga religiosa, não é? Ele está falando de um fato histórico. Mas o Dharma, vital e eternamente novo desta terra, sobreviveu ao teste e até hoje o Sanatana Dharma é tão potente e válido como sempre foi. Isso é muito lindo, né? Mas veja, Sai Baba está falando de um fato religioso que você... Não é por isso que certas pessoas pensam que a religião é ruim. Mas ele fala que, obviamente, essas coisas que acontecem são porque exatamente você não percebeu que essas religiões todas vêm de Deus. O próprio islamismo, são palavras de Sai Baba num discurso dele, o próprio islamismo, a estrutura sagrada deles veio diretamente de Deus. Sai Baba fala isso no discurso. Ele diz que o Maomé, não é? Se eu não me engano, Maomé recebeu diretamente de Deus a escritura islâmica. Então, é Veda, é conhecimento védico, não foi o ser humano. Ele afirma nesse discurso que não foi que a escritura não é feita por homens. A escritura islâmica não é feita por homens, mas veio diretamente de Deus. Então, veja, a religião é perfeita, ela veio de Deus, é sagrada. E por que acontecem essas coisas? Por conta do egoísmo. Sai Baba já disse que quando você acha que a sua religião é a única que salva, isso é uma arrogância muito grande, né? Ou uma ignorância, tanto faz. De qualquer forma, quando Sai Baba diz que só há uma religião, a religião do amor, ele não está dizendo que tem que ter uma religião só, né? Não está dizendo isso. Está implícito aí no Sarvadharma, né, que quando ele diz isso, ele está querendo dizer o seguinte: veja a unidade em todas as religiões. Veja o que é comum em todas elas. É isso. É como se você olhasse, esse é um exemplo de Vedanta muito, muito conhecido, é como se você olhasse um anel de ouro, um cordão de ouro, um bracelete, seja lá o que for de ouro, e os nomes e as formas são diferentes. Um tem forma de anel e tem nome de anel. O outro tem forma de cordão e nome de cordão. Mas veja a unidade nessa diversidade. Toda essa diversidade de nomes e formas, veja o ouro, que é a base de tudo isso. Tudo isso, na verdade, é ouro. Dizer que só há uma religião, a religião do amor, é dizer assim, esses objetos aí só se resumem a ouro. É isso que ele está dizendo. Ele está chamando a atenção para o amor que é subjacente a todas as religiões. Não está dizendo que deveria haver uma religião só, ou que você não precisa ficar preocupado em dizer assim, não vou dizer que pertence a nenhuma religião. Eu já ouvi isso de colegas, né? Eu não vou falar que pertence a essa ou aquela religião, porque isso não é bom. O importante é amor, não é? A minha religião é a religião do amor. Não tem problema dizer isso. Mas entenda que também não tem problema nenhum pertencer a uma religião. É bom que você pertença a uma religião. Então, todas essas ideias estão implícitas aí no Sarvadharma. Tá? Nós precisamos ter essa consciência, esse sentimento. Então, vou agora falar um pouquinho sobre esses símbolos que Sai Baba colocou ali, começando pelo Om. Não é? O primeiro é o Om. E Sai Baba desenhou o Om e disse para o Kasturi o seguinte: estou lendo aqui, ouça o primordial Pranava Om, ressoando em seu coração, bem como no coração do universo. Essa foi a mensagem de Sai Baba, que ele quer que esse símbolo evoque em nós. Sai Baba deu um símbolo, não colocou essas palavras, ele quer que a gente olhe para esse símbolo e lembre do seguinte: ouça
o som primordial, o Pranava Om, ressoando em seu coração, bem como no coração do universo. Essas são as palavras de Sai Baba. Agora, como é que eu vou ouvir o Om? Eu não ouço. Eu não ouço o Om. Eu ouço o Om se eu cantar o Om. Não é verdade? Alguém aqui está escutando o Om? Feche os olhos e escute o Om no seu coração. Vai levar alguns anos para acontecer isso, talvez. Se eu me dedicar muito. Se eu me dedicar muito, talvez leve algumas vidas para eu escutar o Om. Né? Mas Sai Baba disse isso. O que Sai Baba quer dizer com isso, gente? O que significa escutar o Om no seu coração e em tudo no universo? Né? Essas palavras que ele fala. Bem como no coração do universo. No seu coração e no coração do universo. Sai Baba diz que o Om, na verdade, ele é o som primordial, ou seja, foi o primeiro som. Primeira coisa. Ele é o mais sagrado. Palavras de Sai Baba. O Om é o som mais sagrado que existe. É o primordial e o mais importante, porque está na base de todos os sons. Todos os sons têm o Om na sua base. Não existe um único som que não tenha o Om. Mesmo o silêncio tem o Om. Mesmo que você esteja em sono profundo, o Om está sendo entoado o tempo todo. Não há um único momento, palavras de Swami, não há um único momento em que o Om não esteja sendo entoado. Nós é que não ouvimos. Não temos ouvido de ouvir. Mas não há um único momento que ele não esteja sendo entoado. Não há um único objeto no mundo que não tenha o Om como base. Nenhum objeto. Nenhum objeto. Todos os objetos, tudo que você vê, tudo que você ouve, tem o Om como base. Olha, isso para mim é o Brahman. O que está na base de tudo? Não é? Isso para mim é o Brahman, isso é o absoluto. E é exatamente isso, são palavras de Sai Baba. O Om, Brahman e Atma significam exatamente a mesma coisa. Não há diferente. Essas são as palavras de Sai Baba. Om, Brahman e Atma significam exatamente a mesma coisa. Isso também está escrito na Bhagavad Gita, né? Que o Om é o Brahman e que Krishna é o Om. Ele fala isso tudo. Né? Então, ele é o som primordial, é o mais importante de todos os sons. Você não consegue não ouvir o Om, você não está percebendo, mas ele está sendo entoado o tempo todo. São palavras sagradas, está vibrando o tempo todo. Foi o primeiro som que que veio com a criação. Então, é muito sagrado. Sai Baba diz que o Om é como se fosse um resumo de todos os Vedas, assim como o Gayatri também. Mas olha, como ele diz que todos os sons e todas as palavras vêm do Om, mesmo o Gayatri veio do Om. É exatamente isso. Então, o Om tem essa importância, todo mundo já conhece, isso aqui, enfatizar algumas coisas que talvez a gente nunca tenha ouvido. Sai Baba, inclusive, diz que o alento vital, o prana, é Om. Ele fala isso. Né? Então, mas o importante é que Sai Baba deu uma mensagem. Eu olhei para o Om e agora eu tenho que ouvir o Om. No meu coração e no coração do universo. Como eu vou fazer isso? Bom, eu meditando sobre isso, pensei o seguinte: primeiro, eu preciso ter vontade para isso. Né? Eu preciso me esforçar para escutar. Eu não estou escutando, mas eu quero escutar. Senhor, por favor, me ajuda a escutar o Om. Me ajuda a ouvir todo esse burburinho do mundo, o Om, que é o Senhor. Ajude-me a ouvir. Né? Nós somos seres tão identificados com o corpo, né? Nós não somos capazes, não podemos. Sai Baba diz isso, né? Parece que você está sendo fraco quando diz que não pode, mas Swami diz assim: admita diante de Deus que você não consegue. Diga para ele que você não consegue. Eu não consigo, Swami. Eu não consigo fazer isso. Só com a sua graça ele fala isso. Só com a sua graça eu posso fazer isso. Então, Swami, por favor, pela tua graça, por teu amor e misericórdia, me ajude a escutar o Om. Eu não sei como eu faço isso. Me ajude a escutar o Om. E se esse pedido for puro, ele vai ajudar. Mas Swami dá uma dica também. Primeiro, repita o Om. O máximo de vezes que você puder. Faça o Om sempre. É tão simples, é tão rápido. O Om é um mantra. Você pode usar ele, se você quiser, com Japamala. Om. Om. Om tem 3 partes, não é isso? O A, o U, o M e o silêncio que vem depois. Né? Vamos falar sobre isso, mas, enfim.
É isso. Você pode usar como japa. Você pode ouvir o Om, você pode repetir o Om, entoar o Om. É um mantra, é um yantra. O que é yantra? É uma forma geométrica na qual você se concentra e que traz um efeito para você. O símbolo do Om pode ser usado como yantra. São palavras de Sai Baba. Não é? Como um símbolo geométrico no qual você se concentra e vai trazer um efeito para você. Concentre-se no Om, repita o Om, ouça o Om, esforce-se para ouvir o Om. Tendo lido isso uma vez, eu estava num shopping, né? Com muito barulho. E eu estava assim já, falei assim, nossa, mas quanto barulho, gente, eu não estou aguentando isso aqui. E lembrei desse pensamento que Sai Baba fala assim, olha, parece que ele falou comigo ali, né? Ele disse, olha, ouça no coração do mundo, no coração do universo o Om. Aí eu falei assim, eu vou sentar, eu me sentei, falei assim, eu quero ouvir o Om. E fiquei sentado e pedindo a Swami para que me ajudasse a ouvir o Om. Resultado, eu não ouvi o Om, mas me acalmou muito. Me acalmou muito. E assim, quando você... Existe um exercício de meditação que é simplesmente sente e ouça os sons. Não interprete, não julgue, mas ouça. E se a gente senta, às vezes, num momento desse de muito barulho, senta, relaxa e se concentra nos sons, sem julgar, sem se aborrecer, mas tentando ou se esforçando e pedindo a Deus para escutar o Om, talvez a gente ouça o Om e isso traz um efeito. Eu fiquei bem calmo, eu estava um pouco irritado com aqueles sons. Então, são essas técnicas. Sai Baba dá uma técnica também, que é o Omkar. Todo dia de manhã, lá no ashram, pratica-se o Omkar. O Omkar Upadesha, não é isso? Isso significa o quê? Você vai cantar o Om 21 vezes. E aí você canta 5 vezes, são 4 vezes 5, olha os 5 aqui de novo, né? Esse número sagrado. Então você vai cantar esse Om 5 vezes, ou melhor, 21 vezes. 5 vezes para os seus órgãos de ação, os órgãos da fala, não é isso? Os seus braços e mãos, suas pernas e pés, as genitálias e o órgão reprodutor, e seus órgãos excretores. São 5 órgãos. Faça os 5 primeiros ons pensando nesses órgãos de ação, karmendrias, não é isso? Esses órgãos de ação. Depois, pense nos 5 órgãos de percepção, que são os Jnanendriyas, né? Os órgãos dos sentidos, os seus ouvidos, que você ouça o que é sagrado. Esse exercício é para você purificar o Om. Porque Sai Baba diz que se você só é capaz de escutar o Om, realmente, que é o que ele pede para a gente fazer, se todos os seus instrumentos estiverem puros. Não é? Você precisa purificar. Aliás, um passo importante na vida espiritual é Chitta Shuddhi, significa purifique a sua mente. Isso é um primeiro passo. Tanto que no Yoga Sutra de Patanjali, a primeira coisa é yamas e niyamas. É não violência, é limpeza, tudo aquilo. Os yamas e niyamas fala sobre isso, é para você purificar a sua consciência, o seu coração, o seu corpo, purifique tudo. Então, Sai Baba dá esse exercício em que você vai cantar o Om 21 vezes para os seus órgãos de ação, para os seus órgãos de sentido. Imagine que quando você canta o Om para os ouvidos, você está purificando os seus ouvidos, que eu possa ouvir o que é bom, tudo aquilo que a gente já sabe. Eu posso ver o que é bom, veja o que é bom, ouça o que é bom, fale o que é bom, não é isso? Sinta o que é bom, o que é sagrado, use seus instrumentos de ação de forma sagrada. Então, tudo isso, você vai fazer um para cada um. Depois, para os seus órgãos, para os seus ares vitais, são os pranas. Né? Esse é um detalhe que a gente não vai falar aqui, mas todos os 5 pranas têm uma função no corpo e você deve purificá-los. Essa é uma prática boa. E depois os 5 envoltórios, que são os coxas, né? O corpo, depois o corpo físico, depois o corpo energético, que tem ali o duplo etérico, onde tem os chakras, depois o corpo mental, depois o corpo de conhecimento, que é o Budi, essa coisa, e depois o corpo de bem-aventurança, tudo isso. E o último Om, até aí eu fiz 21, o último Om é para você mesmo. Né? Você, diva, que deve se unir com o Paramatma. É esse o significado. Então, essa prática por si só já é um meio de você treinar, ouvir e entoar o Om e purificar os seus instrumentos para que você seja capaz de escutar o Om no coração do universo, que deve ser uma coisa muito difícil. Né? O Om também tem um significado relacionado com a morte. Sai Baba
já falou isso, né? Se vocês lerem na Gita Bahini, se você morre entoando ou pensando no Om, ou ouvindo o Om como ele pediu, você se ilumina. É isso? Então tem todo esse significado muito bonito nesse livro, mas o Om é essa primeira ideia. Depois vem o budismo. O que Sai Baba fala sobre o budismo? Que é aquela roda, né? O Dharma Chakra, que é a roda do budismo, diz o seguinte: Sai Baba diz, lembre-se da roda de causa e efeito. Lembre-se da ação e do destino. Está falando do karma, né? Lei de karma, lei do karma. Lembre-se da roda da causa e efeito, da ação e do destino, e da roda do Dharma, que os guia a todos. Então, Sai Baba podia ter falado sobre as 4 nobres verdades, que são nobres, são lindíssimas, né? Mas ele não falou sobre as nobres verdades e não falou sobre o caminho óctuplo, que, na verdade, o caminho óctuplo é o quê? É o Dharma. É isso? O símbolo do Dharma Chakra do budismo está relacionado com o Dharma e é um símbolo importante do budismo, porque no budismo se dá muita importância ao Dharma. Então, o caminho óctuplo é isso, né? Mas, enfim, Sai Baba quer que você lembre, quando olhar para esse símbolo, não é? Lembre-se da lei do karma, de causa e efeito, que a sua ação determina o seu destino. E lembre-se também do Dharma, que deve ser praticado. O que Sai Baba fala sobre Dharma, né, que a gente deveria lembrar sempre? Sai Baba diz assim: você quer o Senhor ao seu lado? Quer que Deus esteja ao seu lado como seu guia? Então, pratique Daivi Sampati, significa todas as virtudes sagradas. Isso está na Gita. Em todos os livros sagrados falam sobre isso. O que são essas virtudes? Perdoe. A Gita fala isso. No capítulo 16, os Daivi Sampati, essas virtudes que a gente deve cultivar e que vão fazer de você uma pessoa dhármica. Sai Baba diz isso. Quer Deus ao seu lado? Então, pratique Daivi Sampati, essas virtudes. Ou seja, pratique o Dharma. Isso é praticar o Dharma. Para que a gente tenha uma ideia, aqui nesse livrinho aqui, que todo mundo também já conhece na organização, porque foi escrito por um devoto de Sai Baba, essa Gita foi escrita por um devoto de Sai Baba, é uma tradução para o português muito boa. Krishna diz aqui, essas virtudes, né? Ele fala sobre 26 virtudes, mas vou ler algumas, ele fala destemor, pureza, perseverança, caridade, controle dos sentidos, sacrifício, estudo das escrituras, Swadhyaya, não é? Isso é muito importante, estudo das escrituras. Né? Purificação ou tapas, vamos dizer assim, honestidade, retidão, não agressão, tudo isso, compaixão, ausência de cobiça, gentileza, modéstia, não volubilidade, vigor, perdão, faz parte dessas virtudes. Tudo isso é Dharma. Não é? Então, nossa vida deve ser guiada pelo Dharma se a gente quer Deus do nosso lado. Sai Baba também diz na Gita Bahini, o Senhor está onde o Dharma está. Foi isso que aconteceu na guerra de Kurukshetra. Deus estava do lado de quem estava com o Dharma, que eram os Pandavas. Então, onde reina o Dharma, ali a vitória é alcançada. Por isso os Pandavas ganharam aquela guerra, não é? Porque Deus estava com eles, eles levavam uma vida dhármica. Agora, veja uma coisa, para concluir sobre Dharma. Sai Baba diz uma coisa interessante. Ele diz assim, se você observar o Dharma, isso por si só já é serviço à humanidade. Ele não está falando, Sai Baba não está falando que para que você ser proativo. É claro que tem que ser. Você tem que fazer caridade. Inclusive, é uma dessas virtudes aqui da Bhagavad Gita, né? Praticar caridade. Faz parte. Mas Swami diz, num discurso, uma vez, ele disse, em 2 discursos, na verdade, que eu li, né? Um deles, ele diz assim, se você simplesmente observar o Dharma, cumpra o seu dever. Só isso. Seja um fiel cumpridor do seu dever. Então, você terá feito um grande serviço para a humanidade. Isso é seva. Simplesmente cumprir o seu Dharma. Você vai estar contribuindo muito para o bem-estar do mundo. Então, isso é muito significativo. Né? Que o fato de você simplesmente praticar o Dharma, se você não fizesse mais nada, caridade nenhuma, né? Digamos assim, mas simplesmente cumprir o seu Dharma, eu sou um bom pai,
eu sou um bom profissional na minha profissão, né? Eu não firo ninguém, eu pratico o bem, não faço mal, não tenho pensamentos ruins, estou cumprindo o meu Dharma. Isso já é um grande serviço para a humanidade, né? E numa outra oportunidade, isso na verdade está no livro Conversações, Sai Baba diz assim: não fazer mal a ninguém. Se o ser humano simplesmente não fizesse mal a ninguém, não é nem fazer o bem, se ele simplesmente não fizesse mal a ninguém, isso já seria serviço. Isso já é um serviço prestado à humanidade. Né? Então, na verdade, o Dharma aqui que a gente fala, Sai Baba, na verdade, pediu para que a gente lembrasse da lei do karma e do Dharma, de duas coisas, do Dharma e da lei do karma. Nossos atos têm consequências, nós precisamos lembrar disso. E qual é o melhor ato que a gente pode fazer? É o ato dedicado a Deus. Ele fala isso da Gita Varrini. O maior Dharma, ou o melhor karma, é o Niskama Karma. É aquele karma feito sem desejo pelo resultado da ação, sem que você esteja motivado pelo desejo ou pelo resultado da sua ação. Esse é o melhor karma que você pode fazer. Quando a gente está no mundo, por causa da lei do karma, Sai Baba falou da lei do karma, quando nós estamos no mundo, por causa da lei do karma, nós sofremos. Né? Se nós não agimos de acordo com o Dharma. E se a gente não conhece a lei do karma e não age de maneira correta e divina, consequentemente, nós vamos sofrer. Isso é uma consequência de você estar no mundo material. Bhavaroga é a doença que Sai Baba diz que nós temos. Né? Nós sofremos dessa doença Bhavaroga, que é o quê? Estar nesse mundo de nascimento e morte. Não sair dele. Não sentir nem vontade realmente de sair do mundo. Essa doença, ela só tem uma cura, levar uma vida divina de Shravana, ouvir as histórias do Senhor, e Kirtana, que é cantar o nome do Senhor. Você precisa ouvir o nome do Senhor e precisa cantar o nome do Senhor. A lei do karma, ela é, vamos dizer, inexorável, vamos dizer assim. Você não escapa da lei do karma, entre aspas, né? Não escapa da lei do karma, entre aspas, a não ser que a graça de Deus se faça. E você terá que sofrer as consequências do karma nesse mundo material. Mas nós estamos na era de Kali Yuga. E na era de Kali Yuga é a era mais fácil para se alcançar a realização. Né? Não pense que você está numa era... Nós temos essa tendência de pensar, nossa, o meu país é ruim, nós estamos vivendo uma era tão ruim. Não é isso que nós pensamos, normalmente? Né? Tem doença, tem vírus, tem pandemia, existem problemas e brigas o tempo todo, dissensões, pessoas brigando, religiões, e a nossa tendência é pensar, eu estou num mundo muito ruim, vivendo uma época muito ruim. Bom era na época de Krishna, mas Sai Baba diz que a melhor época para você viver é Kali Yuga, essa que nós estamos vivendo aqui, porque é a época mais fácil. Na verdade, nós deveríamos dizer assim: Senhor, muito obrigado por eu estar vivendo em Kali Yuga. Muito obrigado. Ajude-me a perceber que não é ruim estar nesse país. Não saia do seu país. Eu não canso de... Por que eu estou falando isso? É uma coisa triste. Sai Baba já disse sempre para os seus alunos: não saiam do país. Deem aqui para o seu país, a terra onde você nasceu, que te alimentou, que te serviu, que tem tanta coisa boa. Dê, né, frutos a essa terra onde você nasceu. Não saia do seu país. Não acredite nessa ilusão, nessa ideia equivocada de que você vive num país ruim. Você não vive num país ruim. Você não vive numa era ruim. Tudo isso é sua mente. Isso é uma grande ilusão. Você vive na melhor época, que é Kali Yuga. Nunca foi tão fácil se realizar. Sai Baba fala isso no livro Os Mistérios da Mente. Esse livro até já foi traduzido, mas não está ainda aí, porque vai ser feita a revisão. Mas ele fala isso. Você vive na melhor época. É uma graça. Nós que somos devotos aqui, somos agraciados por viver em Kali Yuga, a época mais fácil de realizar Deus. Você não precisa fazer grande sacrifício. Cante o nome de Deus. Ouça o nome de Deus. Reúna-se com devotos, como a gente está fazendo aqui, para falar a respeito do ensinamento de Deus.
envolva-se com a mensagem de Deus, pratique o Dharma, evite o mal, purifique sua mente, leve uma vida divina. Isso é Kali Yuga. Em Kali Yuga é a época mais fácil. Você pode cantar, dançar com os nomes de Deus, se quiser, não é? E realizar Deus dessa maneira. É a época mais fácil. Então, eu acho que uma mensagem importante a respeito da lei do karma, a respeito desse mundo em que nós vivemos, que tem a lei do karma, que traz resultado e sofrimento, o sofrimento é porque eu não estou levando uma vida divina. Não é a minha cidade, não é o meu país, muito menos a era. É a melhor era. O que eu preciso é pedir a Deus que me dê sabedoria e força para levar uma vida divina. Então, Sai Baba diz assim, nessa época que nós vivemos, você precisa de duas coisas, basicamente, e mais importantes. Ouça o nome de Deus. Cante o nome de Deus. Ouça e cante o nome de Deus. E faça outras práticas, mas essas são as mais importantes. Nesse mundo, nós vamos sofrer por causa dele do karma, né? Essa roda é para que a gente lembre do Dharma que nós temos que praticar, que irá nos purificar juntamente com outras práticas, mas também do karma. Nossos atos têm consequências. E se nós sofremos, é porque nós fizemos atos que levaram a essa dor. E essa dor que nós sentimos faz parte da nossa vida e por culpa nossa, mas nós temos como nos livrar disso. E isso nos leva para o próximo símbolo, que é do zoroastrismo, que fala o seguinte: ofereça toda a sua amargura, seu sofrimento, sua dor, sua perda, seu fracasso, não é? O tanto que você tanto queria e não conseguiu. Às vezes você tem um desejo na vida que você não consegue. Às vezes você tenta sucessivamente uma coisa e nunca consegue. Às vezes você é competente, mas nunca consegue obter determinado objetivo, alcançar determinado objetivo. Então, Sai Baba diz assim: ofereça toda a sua amargura, seu sofrimento, sua dor, seu sentimento de perda, tudo no fogo sagrado. E surja, erga-se, grande e piedoso. Piedoso significa bom, não é? Não faça com que o sofrimento torne você uma pessoa amarga. Não deixe que o sofrimento torne você uma pessoa amarga. Ofereça esse sofrimento no fogo sagrado e saia desse ato de oferecer piedoso, mais piedoso ainda, bondoso e grande. Não é? Essa é a mensagem que Sai Baba quer que a gente pense, ou seja, a ideia que ele quer que a gente evoque quando olhar aquele foguinho no símbolo do Sarvadharma, não é? Quando olhar para o foguinho, pensa o seguinte: eu tenho que oferecer meu sofrimento. Todo mundo passa por sofrimento. Isso aqui é um mundo de sofrimento, né? Não é isso que dizia Buda? Acabamos de vir do budismo. Buda dizia isso: nascer é sofrer. Você já leva um tapa. Nasceu, já leva um tapa, começa a chorar. Então já nasce sofrendo, né? Você morre, você também fica doente. Aliás, essas características do mundo, esses defeitos, esses doshas, defeitos do mundo, são falados no budismo, mas já tinham sido dito na Bhagavad Gita, muito antes. Krishna fala isso: Jamna, Mrityum, Jara, Vyadhi, Durkam. Essas 5 coisas são os piores defeitos do mundo, dos quais ninguém escapa. Você não escapa do nascimento, nem da morte. É essa roda de nascimento e morte. A roda do Dharma também é a roda de nascimentos e mortes. Também significa isso. Enquanto você estiver preso à lei do karma, que Sai Baba falou ali na roda, você não vai sair de samsara, não vai sair desse ravaroga, dessa doença de estar morrendo e nascendo de novo. Então, esse mundo tem esses 5 grandes defeitos. Você nasce e você morre. Ninguém gosta de morrer, né? Pode até gostar de nascer, mas morrer ninguém gosta. Geralmente não. Você nasce, você morre. Nascer e morrer significa sofrer, se você não leva uma vida divina, evidentemente, né? Você nasce, você morre, você envelhece. Dificilmente você envelhece feliz da vida. Tanto feliz quando você estava jovem, dificilmente. Você precisa ter bastante maturidade espiritual. Né? É óbvio que isso é possível, né? Mas precisa ter bastante maturidade espiritual para envelhecer feliz. Isso você precisa ter levado uma vida divina enquanto foi jovem. Mas o que a gente já faz normalmente é o contrário. Então você envelhece e você sente dor. Todas essas coisas fazem parte do mundo material.
Então, mas tudo isso porque nós passamos, que é resultado da lei do karma e do fato de você estar com essa doença chamada Bhava-Roga, que está sempre nascendo e morrendo, e nunca sai dessa roda, nunca sai desse ciclo, porque você, por mais que acredite que deve levar de vida espiritual, de um jeito ou de outro, a gente está sempre cometendo os mesmos erros. Sempre, no fundo, agindo como se a gente acreditasse que a felicidade pode ser encontrada nesse mundo. No fundo, a gente acaba acreditando nisso. É difícil você se libertar dessa doença. Sababa fala em vários discursos sobre essa doença, Bhava-Roga, que é você estar aqui preso. E mesmo que você acredite que isso aqui você deve se libertar, não é? Assim mesmo você continua fazendo, cometendo os mesmos erros e praticando os mesmos atos que mantêm você preso. Essa é uma espécie de doença mental, é como se fosse isso, né? Ele chama isso de Bhava-Roga. É uma doença espiritual, na verdade, mas é isso, nós estamos presos aqui, é muito difícil você se libertar disso. E todo esse sofrimento que a gente passa no mundo material, que tem esses defeitos, que Buda falava, que Krishna falava, você tem que oferecer o fogo sagrado. Agora, o que é o fogo? Sababa fala várias coisas sobre fogo, mas uma coisa eu gosto de lembrar quando ele fala sobre fogo, porque tem uma imagem que ele diz assim: você não pode culpar o fogo se você não sente calor e não tem e está no escuro. Se você está na escuridão e você está sentindo frio, ou seja, frio aí é sofrimento, né? Se você sofre, está sentindo frio, é incômodo. Se você se sente incomodado por estar sentindo frio, e se você não consegue ver as coisas, você está cego, você não pode seguir culpar o fogo. Aproxime-se do fogo. Aproxime-se do fogo e você terá calor, conforto e você terá sabedoria e conhecimento. O fogo representa, veja, que ele falou que o frio acaba, a dor acaba quando você oferece o fogo. Porque o fogo representa a sabedoria, jnana, que é a única coisa que livra o homem do sofrimento. O que é que livra o homem do sofrimento? É o conhecimento. Quando você conhecer a sua verdadeira identidade, você se livra do sofrimento, não é isso? Não é conhecer intelectualmente, eu sei muito bem que eu sou o Atman, intelectualmente, mas eu não sei por experiência isso. Eu não experimentei isso. Esse conhecimento por experiência, um dia virá, né? Não tão cedo assim, mas virá. Quando esse conhecimento vier, eu me livro do sofrimento. O sofrimento, a Ananda, a bem-aventurança, a libertação, moksha, a alegria, a ausência de dor, de sofrimento, de amargura, tem que ser depositada no fogo, ou seja, só com conhecimento é que você se livra do sofrimento. Isso o Shankaracharya não cansou de falar, Adi Shankaracharya, né? Que somente o conhecimento livra do sofrimento. O objetivo do Vedanta, de qualquer religião, é acabar com o sofrimento. E a única maneira de você acabar com o sofrimento é quando você perceber que você é Atman. Que todo esse mundo que a gente dá tanto valor e acha que vai encontrar felicidade, não é a fonte da felicidade. Né? Então, essa é uma imagem importante do fogo. O Shankaracharya ele diz assim como o fogo cozinha o alimento, assim também o conhecimento destrói o sofrimento. Assim como o fogo cozinha o alimento, o conhecimento destrói o sofrimento. Você, para cozinhar, você precisa de fogo, de panela e de água. A panela é importante, senão você não cozinha. A água também é importante, mas quem cozinha mesmo é o fogo. Então, você pode praticar Bhakti Yoga, Jnana Yoga, ou melhor, Bhakti Yoga, Karma Yoga, pode fazer isso tudo. E você precisa disso. Você não pode dispensar essas coisas de jeito nenhum. Tem que fazer essas coisas. Mas quem vai te libertar é o conhecimento. E isso é representado pelo fogo. Nós precisamos ter consciência de que somos Atma, de que esse mundo material não traz felicidade. Com essa ideia de que você deve entregar no fogo do conhecimento, né, e levantar grande e melhor, é que você deve encarar aí o fogo do zoroastrismo, né? Sababa diz assim, estou quase encerrando, é que o nosso tempo está acabando. Sababa diz assim, Deus reside no homem
como fogo. Deus reside no homem como fogo. Olhando aqui. Deus reside no homem como fogo latente, que digere o alimento. Não, Sababa está dizendo que Deus é o fogo, né? Assim como ele disse que você deve se aproximar de Deus e não culpar Deus por você não ter se livrado da sua dor, né? Ele diz assim, Aham Vaishvanaro Bhutva. Nós conhecemos essa oração do alimento, Aham Vaishvanaro Bhutva Praninande Hamashritaha. Quem conhece esse mantra, que são trechos da Bhagavad Gita, Sababa cita e diz assim, tendo-me tornado, Krishna falando, tendo-me tornado o fogo, Vaishwanara, eu entro no corpo dos seres humanos, dos seres vivos. Então, Deus está dentro de nós como fogo. Isso é muito lindo, né? Depois, vem o símbolo do islamismo, que é um crescente, uma lua crescente, uma estrelinha. Essa lua crescente e a estrelinha, simbolizando ali o islamismo, Sababa diz o seguinte, olha, quando olhar para essa imagem, lembre-se do seguinte, seja como a estrela, tem uma estrelinha ali na crescente, seja como a estrela que nunca oscila no crescente. Na lua crescente, a estrela nunca oscila. Ele está dizendo isso. Seja como a estrela que nunca oscila no crescente, mas está fixada em uma fé firme. Então, essa aí é a ideia que ele quer que a gente tenha ao olhar aquilo ali, é lembrar de fé. Né? A fé em quê? Fé em Deus é a primeira coisa. E a outra ideia importante de fé é fé em você mesmo. É autoconfiança. Essas são duas coisas importantes que Sai Baba sempre fala. Ele diz o seguinte num trecho que eu vou ler aqui. Sua jornada começa com autoconfiança e termina com a realização do ser. Esse ser é você e é Deus. Isso é quem você realmente é. Autoconfiança é o amor inabalável pela divindade interior. Isso é autoconfiança. Autoconfiança não é dizer, eu sou o máximo. Eu lembro de uma história que é Bhasmasura. Não sei se já ouviram essa historinha de um Asura chamado Bhasmasura. Bhasmasura. Que ele pediu a Shiva, ele fez uma reverência a Shiva durante anos, sem sair do local. E Shiva apareceu para ele e falou assim, eu vou atender o seu pedido. O que você quer? Eu quero viver para sempre. Não, isso não pode. Ninguém vive para sempre. Então, pede outra coisa. Aí eu quero, então, que as minhas mãos sejam tão poderosas que em qualquer coisa que eu toque vire cinza. Ele era muito egoísta, mas ele fez essa reverência para Shiva. Né? E Shiva falou assim, que assim seja. Então, ele ficou muito feliz com aquilo e falou assim, olha, eu tenho esse poder, não é possível, então eu vou experimentar no Senhor mesmo. O Senhor que está aqui na minha frente, eu vou colocar a mão no Senhor e quero transformar o Senhor em cinza, porque aí eu vou tomar o seu lugar. E ele tentou alcançar Shiva e Shiva correu. Né? E as pessoas perguntam, por que Shiva correu? Ele é todo poderoso? Mas é aquele que dá esse tipo de boom, vamos dizer assim, que atende esse pedido, não pode desfazer o pedido. Né? Claro que isso é mitologia. Né? Então ele saiu correndo e pediu ajuda de Vishnu. Vishnu apareceu como uma mulher e ficou dançando para ele. E o homem, como geralmente é bobo, né? Começou a dançar também, ficou distraído, esqueceu de Shiva, ficou dançando ali. E ela ficou fazendo aquela dança. Na verdade, ela era Vishnu, né? Estava vestida ali de mulher. E ficou dançando, até que ela fez assim, colocou a mão aqui, ele colocou a mão também, ele ficou imitando ela e se transformou em cinza. Então, Sababa diz isso, não confie nos seus poderes. Não, isso não é autoconfiança. Não. Não confie nos poderes do seu eu pequeno. Esse que você pensa que é. Eu sou palmeirinho, eu sou professor, tenho muito conhecimento. Não confie nisso, porque isso vai destruir você. Isso vai se transformar em orgulho, isso vai se transformar em vaidade ou desejo de fama, ou seja lá o que for, e vai destruir você. Você tem que confiar no Atma. A autoconfiança que Sai Baba fala é confiança no Atma. É o que ele diz assim, o que o ajudará a desenvolver essa confiança? Tenha sempre a mesma opinião. Fique satisfeito com o que você tem. Não anseie por nada fora de você. Essa é uma grande verdade. Sempre tenha fé total em Deus, que cuida de tudo. Então, o Sai Baba está falando de fé aqui. Você deve ter fé em Deus, que cuida de tudo. Não tema. Sai Baba não faz esse símbolo? Aí mais um símbolo, né? Isso aqui é simbolismo também. Mudra é um simbolismo. A gente usa isso muito em yoga. Significa não tenha medo.
não é? Sai Baba podia falar, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, mas ele fazia assim, não é? Tem um significado isso, usar símbolos, não é? Então, não tenha medo, confie em Deus. Deus está aqui. Essa é uma ideia. E ele encerra aqui: a verdade, a verdadeira grandeza só pode vir da fé. Então, essa aí é a ideia de fé, que significa fé em Deus, mas também fé no Atma, aquilo que você é, não fé nos seus pequenos poderes, tá bom? Para a gente não confundir, né? E, finalmente, o cristianismo, Sai Baba diz o seguinte: elimine o sentimento de eu. Opa, isso aqui é muito bom. Elimine o sentimento de eu e deixe seu ego morrer na cruz para conferir a você a eternidade. Ou seja, a imortalidade, vamos dizer assim, né, que está falando eternidade aqui, mas a mesma coisa que imortalidade ou moksha, não é isso? Ela vem quando você destrói o sentimento de eu. Isso aí é ahamkara. Nós conhecemos essa palavra. Ahamkara significa perca o sentimento de eu, de que você está fazendo uma palestra, de que é você que faz, de que os resultados são dados por você. Krishna disse isso para Arjuna na guerra de Kurukshetra, porque a Arjuna estava chorando e não estava conseguindo lutar, e disse assim: pare de pensar que você vai lutar. Você não vai lutar. Sou eu que vou agir através de você. Não é? É muito difícil você se livrar desse sentimento de eu. Você sempre está achando que está fazendo alguma coisa. É muito difícil. Então, só mesmo pedindo muito a Deus: Senhor, por favor, tira esse sentimento de mim, de que sou eu que estou fazendo, eu não estou fazendo. Isso é uma grande ilusão. Embora eu sinta que estou fazendo, eu preciso repetir incessantemente que eu não estou fazendo, que é Deus que faz. Isso é um trabalho importante. Deveríamos repetir todos os dias. Senhor, por favor, me ajude a tirar esse sentimento de eu. Eu fiz essa obra, eu escrevi esse livro é muito bom, fui eu que fiz. Não é? Esse sentimento de que você está fazendo. Quando Krishna disse isso para Arjuna, pare de pensar que você vai matar as pessoas. Você não mata ninguém. Ninguém mata ninguém, ninguém morre. Pare de pensar isso. Você está iludido, não é? Então, foi depois de tanto Krishna falar essa verdade, que a Arjuna resolveu aceitar e se libertou, vamos dizer assim, né? Se libertou daquela ideia e conseguiu praticar, cumprir com o dever dele. Krishna, inclusive, diz a ele assim: abandone todos esses dharmas. Porque ele diz assim: mas é o dharma do discípulo reverenciar o mestre. Como é que eu vou matar o meu mestre? Se o meu dharma é defender e apoiar o meu mestre, eu não posso matar ele. Ele abandone todos esses dharmas. Não é para deixar de praticar o dharma. Abandone todas as ideias que você tem de dharma. Abandone tudo isso e simplesmente faça o que eu estou falando. Você não está fazendo nada. Um devoto em Prachante disse assim: Swami, eu não sei fazer isso. Swami pediu para ele cuidar das fotografias, num evento gigantesco. O rapaz não sabia nada de foto. Aí ele disse assim: Homem, eu não sei nada de foto, como é que eu vou fazer isso? Ele falou assim: não se preocupa, não. É você que vai fazer, não sou eu. Pode ir. E ele foi e deu tudo certo. É assim que funciona, né? Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Na verdade, aí o cristianismo está falando de sacrifício. Sai Baba já falou sobre o sacrifício que a gente faz, né? O homem tem muita dificuldade de fazer sacrifício. O homem, Sai Baba diz assim: nós não somos capazes de sacrificar nem mesmo um pequeno hábito. Não tentamos abandonar hábitos como café, fumo, rapé. Rapé é coisa da Índia, né? Aqui não tem muito isso. O homem é muito fraco, são palavras de Sai Baba. O homem é muito fraco. Se não consegue abandonar hábitos tão simples, como pode abandonar o ego para alcançar a divindade? Esse é o desafio. O homem ficou frustrado devido ao eu e o meu, o sentimento de eu e meu. Portanto, devemos considerar os valores morais como a espinha dorsal da espiritualidade. Desenvolva pensamentos divinos e sacrifique o seu ego e pensamentos mundanos. Então você terá valores humanos. Você então progredirá e alcançará a libertação. É isso. Eu vou encerrar aqui. Espero que tenham gostados da mensagem de Swami através do Sarvadharma. Fique com Deus. Um Sairam.
Palmeirinho, muito obrigada por essas palavras, por compartilhar tanto conhecimento com todos nós. E eu gostaria, para a gente finalizar, de te convidar para você entoar o Samasta Loka para a gente. Om Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Sai. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença, uma boa noite.